Bom dia, meu nome é professor Marcelo Varela e essa é mais uma aula de Direito Internacional Público. No encontro passado, nós vimos os tratados de direitos humanos. Basicamente, vimos que, após a Emenda Constitucional 45, consolidou-se três hierarquias de tratados dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos os tratados em geral junto com as leis. Então, um tratado ele tem o valor suficiente para gerar os efeitos no ordenamento jurídico. Se ele cuidar de um tema que no Brasil é típico de lei ordinária, ele vai valer como se fosse uma lei ordinária. Se ele cuidar de um tema que é típico de lei complementar, como matéria tributária ou algo previsto na Constituição, por exemplo, ele vai valer como uma lei complementar, ainda que ele não seja aprovado com quórum de lei complementar, porque ele é aprovado com quórum de tratado. A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, vimos que os tratados de direitos humanos em geral valem como normas supralegais e infraconstitucionais, e vimos que os tratados de direitos humanos aprovados de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles são equiparados a emendas constitucionais, ou seja, eles entram com o mesmo valor normativo de uma norma constitucional. Eles integram a Constituição, ou como alguns autores preferem, integram um bloco de constitucionalidade. Então, os tratados podem ter três níveis de valoração normativa, como leis, como normas supralegais, infraconstitucionais e como normas constitucionais. Algumas conclusões derivadas dessa explicação que vimos ainda na aula passada. Os tratados de direitos humanos em geral não são constitucionais, eles são entre a Constituição e as leis. Eles são supralegais e infraconstitucionais. Não houve uma ascensão automática dos tratados de direitos humanos a partir da Emenda Constitucional 45. Hoje em dia são pouquíssimos, só 4 tratados de 500 que existem, que estão nessa hierarquia constitucional. Os outros estão todos aqui. Logicamente, uma lei posterior não vai suspender a eficácia de um tratado de direitos humanos, foi o que o Supremo decidiu. A gente ainda vai ver mais um pouquinho a relação dos tratados com as leis. Uma lei posterior, ela não afeta um tratado de direitos humanos, porque os tratados de direitos humanos têm uma hierarquia superior às leis. No conflito aparente de normas, lembram de introdução de estudo de direito? Hierarquia, especificidade, temporalidade. Uma lei posterior não afeta a norma de hierarquia superior. Outra coisa importante, às vezes cai em concurso. O Tratado de Direitos Humanos aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele é equivalente a uma emenda constitucional, mas ele não é uma emenda constitucional. Ele é aprovado com o mesmo quórum, com o mesmo rito, mas enquanto uma emenda constitucional é promulgada pela presidência da Câmara e do Senado, pela mesa, no caso dos tratados de direitos humanos, eles continuam a ser tratados, então eles precisam de um decreto de promulgação do presidente da República. Eu participei dessa discussão alguns anos atrás, enquanto trabalhava no Ministério da Justiça, e houve esse debate. Na época, eu acho que eu trabalhava na Presidência da República, e houve esse debate,
entre os que consideravam que o primeiro Tratado de Direitos Humanos aprovado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, não precisava ser promulgado pelo presidente, porque ele era uma emenda constitucional, versus os que falavam, não, o tratado é tratado, então ele tem que ser promulgado. E essa tese foi a tese vencedora e todos os tratados foram promulgados desde então. Então aqui a gente viu, né, uma pirâmide, para refletir um pouco dessa história de pirâmide keynesiana, que faz mais sucesso no Brasil do que na Alemanha ou nos Estados Unidos, onde Kelsen lecionou, né? Os brasileiros são muito ligados a essa ideia de hierarquia em pirâmide, né? Embora eu mesmo acho que as regras de hierarquia no sistema jurídico não sigam a pirâmide, mas enfim. E aqui a gente tem uma visão um pouco da aula passada. No encontro de hoje, nós vamos continuar falando então sobre os tratados. Nós vamos ver a relação em função dessa hierarquia normativa com as normas posteriores e entender um pouquinho quais são as fases finais para que os tratados entrem em vigor e tenham validade dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Muito bem. A primeira análise que deve ser feita num conflito aparente de normas é de hierarquia ou especificidade, né? Quando surge uma norma posterior. Então, bem, a priori são 3 critérios, que é temporalidade, hierarquia e especificidade, mas eu já estou dizendo que a segunda norma é uma norma posterior. Ou seja, havia um tratado e surge uma norma posterior. Se for um tratado em geral, ou seja, um tratado que não é de direitos humanos, as leis posteriores que forem contrárias ao tratado, elas suspendem a eficácia do tratado no plano nacional. Elas não revogam o tratado. Qual a diferença entre revogar e suspender a eficácia? Quando há uma suspensão de eficácia, se posteriormente aquela norma que era contrária ao tratado deixar de existir, porque ela foi revogada por uma terceira norma, ou porque ela foi declarada sem efeito, sei lá, há uma repristinação do tratado. Quem sabe o que é repristinação? Repristinação é quando o tratado renasce das cinzas, né? Ele volta a ter eficácia. Dizem que não há repristinação no direito brasileiro, mas aqui é um caso de repristinação. O tratado ele fica dormente no país, ele continua em vigor no plano internacional, se possível, ele fica dormente no Brasil. E se aquela norma deixar de ter efeito, que suspendeu os efeitos do tratado, o tratado renasce, ele repristina. A repristinação é a recuperação dos efeitos, a retomada dos efeitos. Por isso que o tratado não é revogado por norma posterior. Ele tem sua eficácia suspensa. Isso pode acontecer por vários instrumentos. Por exemplo, uma lei posterior que dispõe ao contrário do tratado, uma norma constitucional que dispõe ao contrário do tratado. De qualquer modo, o que é importante saber? As autoridades brasileiras, o policial, o juiz, o promotor, eles não aplicam o tratado em contrassenso, ao contrário, em desobediência à lei posterior. Eles continuam aplicando a lei posterior. Se o legislador brasileiro fizer uma lei contra um tratado, não pode o juiz aplicar o tratado em detrimento da lei. O juiz vai sempre cumprir o que o legislador ordenou. Então, se houve uma suspensão da eficácia do tratado, aplica-se a lei posterior e não o tratado. Cumpre-se a lei. No plano brasileiro, cumpre-se a norma mais recente,
que é a lei. E se for um tratado de direitos humanos, aonde houve uma lei posterior contrária? Aí o Supremo já decidiu. No caso do Tratado de Direitos Humanos, vale o Tratado de Direitos Humanos, porque como ele é de hierarquia superior, a lei não suspende a eficácia. A lei não afeta o Tratado de Direitos Humanos. E se o Supremo, vamos complicar, né? E se o Supremo Tribunal Federal, num caso concreto, ou mesmo numa situação em abstrato, julga que um tratado de direitos humanos não é válido no Brasil? O juiz, o promotor, o policial, a autoridade pública deve seguir o quê? A orientação do Supremo ou a orientação de uma corte internacional, por exemplo, que diverge do Supremo? No caso, a autoridade nacional deve seguir o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal é o supremo intérprete da Constituição brasileira. Na dúvida, sempre se segue a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, independente do que acontece dentro do Brasil, no plano internacional, o Brasil, caso assim proceda, ou seja, caso faça uma lei posterior que suspende a eficácia de um tratado, caso tenha um tratado ignorado ou cujo cumprimento seja determinado que não se proceda pelo Supremo Tribunal Federal, no plano internacional, o Brasil já tinha assumido um compromisso que não estará mais sendo honrado. O Brasil tinha firmado perante outros países que cumpriria um tratado e não mais está cumprindo. Nesse caso, ainda que no plano nacional o problema esteja satisfeito com o cumprimento da lei nacional ou com a decisão nacional do Supremo, no plano internacional o Brasil estaria fazendo um ilícito. Ele vai poder ser responsabilizado internacionalmente pelo descumprimento do tratado. Não é? A única exceção é quando a interpretação dada pela lei posterior ou pelo Supremo Tribunal Federal for mais benéfica ao Estado estrangeiro. Nesse caso, lógico, se o Estado estrangeiro está mais beneficiado com a nova lei brasileira, ele não pode responsabilizar o Brasil. Vamos explicar isso por meio de um exemplo? Imaginemos um tratado que fala sobre alíquota de importação entre Brasil e todos os países do mundo. E nesse tratado se fixa que a alíquota de importação de um determinado produto é 20%. Passado alguns anos, o Brasil, querendo abrir comercialmente suas fronteiras, querendo estimular a competitividade, decide unilateralmente, sem consultar os demais, por meio de uma lei ou de outro ato qualquer, que o imposto de importação daquele produto do tratado não é mais 20%, mas é 10%. Nesse caso, vai valer o que no Brasil? Os 10% ou os 20%? Vai valer os 10%, porque é a última norma que foi decidida no Brasil. É a lei que vale no Brasil. O Brasil fez isso por meio de uma lei, ou uma mudança constitucional, ou uma decisão, enfim, vai valer os 10%. Aí os industriais brasileiros que não querem a concorrência estrangeira do produto importado entram na justiça. Aí a justiça confirma, olha, a lei posterior baixou de 20 para 10, vale o quê? 20 ou 10? Vale 10, porque a lei é posterior. E lei com tratado, mesma hierarquia, vale a regra de temporalidade, 10%. O oficial da Receita Federal no porto de importação
vai aplicar 20% ou 10%? 10%. Porque, embora haja um tratado que fixe em 20%, a lei posterior determinou 10%. E os outros países poderão processar o Brasil porque o Brasil está aplicando 10 e não 20? Não, por quê? Porque o tratado é a exceção. Eu escrevi aqui tratado mais benéfico ao Estado estrangeiro, mas o tratado é menos benéfico, né? A lei é mais benéfica ao Estado estrangeiro, que eu acho que seria bom corrigir. A lei é mais benéfica ao Estado estrangeiro. Então, não houve prejuízo para os outros estados. Então, não houve dano. Não havendo dano, não há responsabilidade internacional do Brasil. É uma exceção. Então, vimos o que agora nesse slide? A relação entre o direito internacional, os tratados, e as normas posteriores. As normas posteriores, por vezes, revogam, suspendem a eficácia de um tratado, elas não revogam. Exceto quando elas forem mais benéficas ao Estado estrangeiro, sempre pode haver responsabilidade internacional do Estado. Então, existe uma repercussão no plano nacional, uma repercussão no plano internacional. No plano nacional, vale a norma posterior. No plano internacional, o Estado, por descumprir o tratado, pode ser responsabilizado internacionalmente. Vamos avançar um pouquinho? Nós vimos que todos os tratados, agora eu queria finalizar essa parte de entrada em vigor dos tratados e, enfim. Vamos cuidar agora de algumas exceções ao que nós vimos nas aulas passadas. Nós vimos que todo tratado, quase todo tratado, deve passar, tem que passar pelo Congresso Nacional, né? São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional. Lembra? O tratado é negociado internacionalmente, vem para o Brasil, circula pelo CIDOF, todos os ministérios falam sobre constitucionalidade e mérito, vai para a Presidência da República, na SAG e na SAGE, constitucionalidade e mérito, que são as duas subchefias da Casa Civil que cuidam desse assunto. Há uma avaliação do interesse do Brasil, que é o mérito, e é enviado para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional envia para várias comissões. As comissões avaliam também o interesse e a legalidade do tratado, a constitucionalidade. Vai para o plenário, maioria simples, vai para o Senado, mesma coisa, passa pelas comissões, vai para o plenário, maioria simples, sai o decreto legislativo, fala, presidente, se quiser continuar, pode. O presidente, se quiser, ratifica, tratado entra em vigor no plano internacional, depois promulga, tratado entra em vigor no plano doméstico, isso que a gente viu nas últimas aulas. Agora, como eu antecipei lá atrás, tem certos tratados que não precisam passar pelo Congresso. Eles são chamados, a partir de uma tradução do inglês, que é Executive Agreements, de tratados executivos. Por quê? Porque eles são concluídos pelo presidente da República, pelo Poder Executivo, exclusivamente, sem passar pelo Congresso. No Brasil, são raríssimos os casos. Primeiro, são assuntos que são competência interna do Poder Executivo. Por exemplo, a criação de uma unidade administrativa, algo que o presidente já possa fazer sozinho. A criação de um departamento, que ele podia criar por decreto. Imagine um tratado que fala que o Ministério da Economia vai ter um departamento para cuidar da importação e exportação de um determinado produto. O presidente já pode criar departamentos, ele não precisa passar pelo Congresso para criar uma diretoria. Então ele não precisa passar um tratado que tem exclusivamente por objeto a criação de uma diretoria. Todos os países criarão uma diretoria para facilitar o comércio internacional. Enfim, não precisa. Um tratado que apenas interprete tratados anteriores. Ele não cria regras, ele apenas traz uma interpretação. Um tratado que corrige erros de tradução ou erros de digitação lá no tratado-mãe, uma tabela estava errada. Esse tratado não precisa passar pelo Congresso. São típicos tratados executivos.
Agora, existe uma situação que no Brasil ocorre bastante, sobretudo em comércio internacional, que está sendo o principal exemplo do dia de hoje, né? Comércio internacional. Que o próprio tratado originário, quando passou pelo Congresso, prevê que o Congresso não vai autorizar, não precisa autorizar as suas alterações posteriores, as suas complementações. Então, nesse caso, o próprio Congresso abdica do seu direito, ou melhor, o próprio Congresso atribui ao presidente da República o direito de complementar aquele tratado com outros tratados. No caso dos acordos executivos, o Congresso Nacional pode dispensar o presidente da República de nova autorização parlamentar. No caso, eu coloquei aqui um acordo de complementação econômica, a CE 14, que existe entre Brasil e Argentina no âmbito do Mercosul, na ALAD, que é a Associação Latino-Americana, né, de Desenvolvimento e Integração. Também tem os famosos acordos de complementação econômica, a CE 14, 18, 52, no Mercosul e na ALAD. E muitos tratados são realizados a partir desses acordos guarda-chuva, acordos mãe, sem precisar passar pelo Congresso. Porque, ao contrário daquele exemplo que nós vimos nas aulas passadas, que fala que qualquer alteração posterior deve ser aprovada pelo Congresso Nacional, nesse a gente vê que isso não existe. O acordo será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém, inclusive quanto à sua vigência, esse decreto entra em vigor. Aquele parágrafo único que todo tratado tem, informando que as alterações devem passar pelo Congresso, nesse caso aqui, inexiste. Interessante, né? Então, o próprio Congresso Nacional está dando o direito ao presidente da República complementar o tratado inicial livremente, sem passar pelo Congresso. Às vezes o executivo exagera. Houve uma discussão em acordos de livre comércio entre Mercosul e entre Brasil e Israel, Brasil e Jordânia, Brasil e Egito, que se cogitou colocar no âmbito desse acordo de complementação econômica. Mas daí um acordo de livre comércio envolvendo múltiplos setores, é difícil a gente justificar no âmbito de um acordo interno do Mercosul, né? Enfim, no final, os tratados foram enviados para o Congresso. Outra questão antes do tratado entrar em vigor efetivamente. Certos casos, nós vimos que o tratado ele não pode ser alterado pelo Congresso Nacional. Ele já foi negociado, ele já foi, o texto já foi congelado a partir da adoção. Mas será que o Estado ele pode, em vez de uma decisão binária, sim ou não, aceitar apenas parte do tratado? Ele poderia dizer, eu não aceito tal dispositivo, ou, lendo melhor o texto, ele vê que certo artigo pode ter 2, 3 interpretações, então ele fala, eu aceito desde que a interpretação que seja dada a esse artigo seja uma e não a outra. Sim, ele pode. É o que nós chamamos de reservas, primeira situação, e declarações interpretativas, segunda situação. As reservas são uma declaração unilateral, ou seja, o Estado, ele sozinho manifesta sua vontade, ele não precisa dos demais, em que o sujeito de direito internacional, os Estados e organizações internacionais, que são as possíveis partes de um tratado, indica que não aceita determinado dispositivo. Então ele fala, eu aceito aquele tratado, mas eu não aceito o artigo 10, eu não aceito o artigo 15.
o Estado ele restringe a interpretação daquele dispositivo. E aquele dispositivo não vai ser válido para ele. Logicamente, as reservas e as declarações interpretativas devem ser aceitas pelos demais estados, porque se os demais estados não aceitarem, o Estado não pode opor a reserva. A gente usa a terminologia opor uma reserva. O Estado não vai poder opor a reserva. Os outros países têm que aceitar. Também não pode ser sobre um ponto essencial, nuclear do tratado, porque senão o tratado perde sentido. Imagina que um país vai exportar soja, o outro vai pagar. Aí o país que exporta soja fala, olha, eu tenho uma reserva, eu concordo com aquela parte do pagamento, mas eu não concordo com a parte da entrega do produto. Aí o tratado perde sentido. Não pode ser sobre o elemento nuclear do tratado, essencial do tratado. E a reserva apenas pode ser feita até o momento da ratificação. A reserva não pode ser feita na promulgação, a reserva não pode ser feita depois que o tratado já está em vigor. Se não foi feita até a ratificação, após só se alterar o tratado como um todo. Se forem dois estados, não tem grande dúvida, porque os dois, um fez a reserva, o outro aceitou, e aquele artigo é como se não existisse entre eles. Mas e se for entre 20 estados, 30 estados fazem um tratado? Um deles não aceita o artigo 1º, o estado A. O estado B não aceita o artigo 2º. Vamos imaginar que o estado C fala para o estado A, olha, aquele artigo 1º para mim é essencial. Entre os estados que concordaram com o tratado e com as reservas, vale o tratado sem os artigos para os quais foram opostas reservas. Então imagina, o estado A fala para os demais, eu aceito o tratado, mas não aceito o artigo 1º. Aí os demais países falam, tudo bem. Então, entre o estado A e os demais países, o tratado existe sem o artigo 1º. Mas imaginem que o estado C fala, para mim o 1º é muito importante. Sem o 1º não tem negócio. Então, entre A e B tem um tratado, entre A e D tem um tratado, entre A e E tem um tratado, sem o artigo 1º, porque o estado A não aceitou o artigo 1º, e entre A e C não tem tratado nenhum. Porque um opôs a reserva, o outro não aceitou, então, entre eles os dois, não há tratado. Só vai existir o tratado entre os países que opuseram a reserva e os países que aceitaram aquela oposição, aquela reserva. E entre os demais países, entre o país F e G, ninguém fez reserva, vale o tratado todo. Simples, né? Como dizia um professor meu na França, rien n'est plus simple. Nada mais simples. E o que é uma declaração interpretativa? É quando o país aceita aquele artigo, mas ele tem múltiplas interpretações, ele restringe as interpretações possíveis. Vou explicar por meio de um caso concreto. No Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que foi firmado logo depois da Segunda Guerra Mundial, previu-se que a Corte poderia julgar todos os conflitos envolvendo os Estados em determinadas situações, né? A França, quando ratificou, falou em reserva que aceitava a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, menos em matéria nuclear, de energia nuclear. Os demais países aceitaram, sem problemas. Ocorre que anos depois, 40 anos depois, a França começou a fazer testes nucleares no atol de Mururoa,
no Pacífico. E vamos ver esse caso um pouco mais em detalhe em outras aulas. A Austrália resolveu processar a França. Houve um caso também onde a Organização Mundial da Saúde pediu um parecer consultivo que envolvia a França. Mas nesse caso foi um caso super interessante. Eu vou falar um pouquinho mais desse caso. O Greenpeace, que é aquela ONG ambientalista, decidiu fazer um protesto indo com um barco, o Rainbow Warrior, o Arco-Íris Guerreiro, né? Aonde o teste seria realizado. E como o Greenpeace estaria lá, a França ficaria impedida de jogar a bomba nuclear no atol de Mururoa. Nas noites anteriores, o Greenpeace estava na Austrália se preparando para iniciar a viagem, para atrapalhar a França. Um casal jovem francês aparece num pub, num bar, e começa a confraternizar com o pessoal do Greenpeace. Num determinado momento, o rapaz francês some, e fica lá a garota, lá, muito gente boa, da França e tal, batendo papo e puxando assunto com o pessoal do Greenpeace. Bebendo no pub e tal, se divertindo. Eis que eram 2 espiões franceses. E enquanto a moça entretia o pessoal do Greenpeace, o tenente lá francês, o militar francês, o agente secreto francês, vai ao navio do Greenpeace e coloca uma bomba. Só que, enquanto a bomba estava prestes a explodir, um membro do Greenpeace, um português, resolve sair mais cedo do bar, foi ao barco, e quando ele estava chegando no barco, o barco explode. Ele é atirado na água e morre afogado. Enfim, a Austrália descobre que foi a França que explodiu essa embarcação e cometeu um homicídio em território australiano, consegue capturar os 2 franceses e se nega aí a devolver os franceses o governo francês, e, enfim, enquanto a França não resolvesse o problema. A França faz os testes nucleares e a Austrália processa a França na Corte Internacional de Justiça. O que a França argumenta? Que a Corte Internacional de Justiça não tem jurisdição para cuidar de assuntos de matéria de energia nuclear. E a Corte Internacional de Justiça reconhece, porque houve uma declaração interpretativa, que ela não pode julgar o caso. A Austrália então fala, então tá. Então, esses seus espiões vão ficar presos para sempre aqui no território australiano. A França pede desculpas à Austrália, dá um novo barco para o Greenpeace, que é o novo Arco-Íris Guerreiro, o Rainbow Warrior, e se compromete a prender esses 2 franceses durante um tempo, para eles serem punidos pelo que fizeram. Ficaram punidos na Polinésia Francesa, um dos lugares mais paradisíacos do planeta. Depois, por questões de saúde, um voltou, depois essa espiã francesa também ficou grávida, acabou voltando para a França. Devem estar hoje espionando pelo planeta aí até hoje, né? Devem estar no serviço secreto francês até hoje. Mas é um exemplo de declaração interpretativa. A França restringiu a interpretação possível e não aceitou a jurisdição da corte. Outro tema que eu gostaria de falar na aula de hoje, para avançar a matéria. Soft norms. Às vezes os países fazem tratados, celebram tratados que não têm um conteúdo concreto. Na medida do possível, os estados farão, desde que, de acordo com as suas capacidades, não é? Por que fazer um tratado, uma norma envolvendo 20, 30, 40 países, se não há uma obrigação?
a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que foi firmada em 92, e ela é cheia dessas expressões aqui, ó. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso. Todos os artigos têm isso, olha. Conservação. Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso. Imagina que o seu namorado chega para você, ou sua namorada chega para você e fala, olha, eu prometo ser fiel na medida do possível e conforme o caso. Não vai dar certo, né? Porque não, conforme o caso eu sou fiel. Não pode. Então, esse tipo de expressão aqui anula a obrigatoriedade do tratado. Por que os estados fazem esse tipo de norma, que a gente chama de uma norma soft, que não é uma norma obrigatória, hard, cogente? Primeiro, quando os assuntos ainda são incertos. Depois, quando é muito controverso ou sensível, tem muitos atores internamente que não concordam com aquele tema. Então, para avançar o tema, você cria um tratado sem obrigação concreta, mas que já sensibiliza todos. O direito ambiental é muito caracterizado por esse tipo de tratado. Depois, quando tem muitos atores que são contra normas restritivas. Em 1990, meio ambiente, biodiversidade e mudanças climáticas tinha essa desconfiança. Vejam que agora, mais de 30 anos depois, hoje não há quem não concorde. Então, tirando raras pessoas aí especiais, né? Mas hoje todo mundo se sensibiliza pela necessidade de proteção ambiental. Mas na época havia uma precaução contra normas mais restritivas, era um assunto sensível. Também serve como um instrumento de pressão contra os grupos que são contrários. Então é como se você introduzisse um tema complicado, sem gerar muitas restrições, porque senão ninguém aceitaria, mas você já começa a discutir aquele tema. E possibilita, às vezes, também serve as soft norms para possibilitar a participação de atores não estatais. Às vezes os países têm uma certa resistência contra a participação de ONGs, e as soft normas podem ser um meio de entrada das ONGs no debate. Muito bem. Então, no encontro de hoje, eu acho que a gente já se alongou demais, né? Nós vimos uma recapitulação das hierarquias dos tratados como leis, tratados supralegais, tratados constitucionais, e avançamos um pouquinho. Vimos a questão do conflito aparente de normas posteriores ao tratado, que tem relação com essa questão da hierarquia. Um tratado, uma lei posterior de igual hierarquia suspende a eficácia do tratado, não revoga, o tratado pode repristinar caso aquela norma posterior perca a sua validade. Nós vimos também a questão das reservas e declarações interpretativas, né? Vimos os tratados executivos, que não precisam passar pelo Congresso, não é? Vimos aqui um exemplo de tratado executivo, as reservas e declarações interpretativas, que são limitações do consentimento do Estado em relação ao tratado, seja excluindo uma parte do dispositivo reserva, seja dando uma interpretação específica para determinado dispositivo que permita duas ou mais interpretações, declaração interpretativa. Vimos que elas precisam ser aceitas pelos demais países e não podem versar sobre assuntos nucleares. E por fim, vimos a questão das soft norms, para assuntos incertos, controversos, normas restritivas, possibilita instrumentos de pressão, etc. Bem, sigam aqui o livro, nós usamos esse livro, né, que é o meu manual, mais uma vez estou usando uma versão anterior. Nós estamos agora quase na página 100 do livro, então, olha, essa questão, deixa eu ver aqui, da dispensa do Congresso Nacional está ali pela página 70, e daí
73, né, que são os acordos executivos, as reservas na página 79, 80, soft norms na 83, e o valor normativo dos tratados no Brasil, ali da página 90 até a página 100, tá? Então leiam o livro, respondam a pergunta, se inscrevam no meu canal, que assim vocês vão saber toda hora que tem os vídeos. Eu tenho outros vídeos que eu já tinha gravado também, que vocês podem também assistir, embora eu devo gravar vídeos esse semestre todo mais uma vez, para complementar todas essas aulas. E qualquer dúvida, eu estou à disposição aí durante o horário das aulas, ou mesmo depois. Coloquem a questão no Classroom, que eu recebo aqui no meu celular, e respondo imediatamente 24 horas por dia, ou quase isso. Obrigado.